With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 24 do Receios do Além. Galera, enviem seus relatos por e-mail receiosdoalém@gmail.com e entrem também no meu podcast, o Receios Obscuros. Tem muito mais episódios como esse lá. Vamos pro episódio de hoje. Relato Java Porco, enviado pelo João. Olá pessoal do Receios do Além. Sou o João Roberto e já mandei 2 relatos para o programa. E dessa vez vou contar uma história do meu cunhado. Meu cunhado gostava muito de caçar java-porco, uma mistura de javali com um porco comum. Esses animais já viraram praga em alguns lugares, então o abate é permitido. Certo dia, o meu cunhado, o pai dele e o tio saíram à tardezinha para uma caçada. Levaram suas espingardas e os cachorros, e logo se embrenharam no mato, atrás de rastros e vestígios dos java-porcos. De repente, começou uma correria da cachorrada para dentro do mato. Lá onde o meu cunhado foi criado, os matos são bem densos. Eles acabam indo parar em um grotão rodeado de taquaras, um tipo de bambu muito comum na região sul do Paraná. Era um taquaral bem fechado. Meu cunhado, muito ressabiado, sugeriu que voltassem, mas o pai dele, que sempre foi teimoso, decidiu continuar. Já haviam passado algumas horas naquele taquaral, seguindo os cachorros que nunca conseguiam alcançar. Quando eles pareciam estar se aproximando, os cães corriam ainda mais para dentro do taquaral. Com facões na mão, eles abriam um caminho no escuro. Foi então que chegaram a uma baixada que parecia não ter saído. Os cachorros se calaram e a mata também. Meu cunhado contou que era um silêncio arrepiante. De repente começaram a ver vultos no meio das taquaras, como se fossem pessoas maiores do que o normal que os rodeavam. Logo os cachorros voltaram para perto deles, mas não como de costume. Os cães estavam assustados, com medo evidente. O tio do meu cunhado, um homem muito destemido, e isso desde que eu me lembro, pois conheço ele desde criança, tentou disparar a espingarda contra um daqueles vultos, mas ela falhou 2 vezes. Eles não conseguiam encontrar o caminho de volta. A sensação era de medo e angústia por muitas horas. Então, os 3, junto com os cachorros, decidiram seguir em linha reta, sem olhar para trás. Foi aí que passaram ainda mais medo. Aquelas coisas começaram a segui-los, urrando como porcos feridos. Quem já ouviu o grito de um porco faqueado sabe o quão horrível é. Além disso, eles ouviam o som das taquaras sendo quebradas, como se um trator estivesse empurrando o mato. O pai deles disse para não correr, porque achava que isso poderia piorar a situação. Eles continuaram andando, apavorados, e demoraram muito para sair do mato. Quando finalmente chegaram a campo aberto, estavam a cerca de 5 quilômetros do local onde haviam entrado na mata.
Meu cunhado contou que nunca passou tanto medo na vida. Depois disso, ele ainda foi caçar mais 2 ou 3 vezes, mas somente durante o dia por precaução. Essa história foi contada por ele durante uma roda de histórias de assombração, que aconteceu num dia em que fui visitar a minha família em Tibagi, Paraná. Tenho muitas outras histórias para mandar. Obrigado pelo programa, é muito bom. E quando vocês contam as histórias, elas ficam ainda mais assustadoras do que já são. Relato Pés Descalços, enviado pela Bela. Fala pessoal do Relatos e do Receios, tudo massa? Vou trocar o meu nome para que essa história não chegue aos envolvidos, já que um deles tem um pouco de receio sobre o ocorrido. Me chamo Bela, tenho 25 anos e falo de Brasília, Distrito Federal. O fato aconteceu em 2019. Sou uma pessoa muito cética e sempre procuro explicações naturais para o que me acontece, mas até hoje não encontrei uma para o que vivi naquele dia. Era rotina ir para a casa do meu namorado da época, um dia antes da folga dele, para passarmos o dia seguinte juntos. Ele morava com a mãe e trabalhava em uma lanchonete próxima. Apesar disso, ele saía às meia-noite e voltava a pé para casa. Como de costume, cheguei no dia anterior e passei o dia com a minha sogra. Nesse dia específico, ela sugeriu que saíssemos, e a rota era longa. Não estava me sentindo muito bem, e aproveitei o tempo no metrô para refletir sobre a existência de algo além dessa vida, chegando até a pedir um sinal, devido ao desespero que me cercava. De volta a casa, depois do banho, minha sogra foi dormir. Eu não tinha sono, mas também não quis deixar a TV ligada para não atrapalhá-la, já que a TV ficava na parede do quarto. Então fui deitar, deixando a porta do quarto entreaberta. Sem sono, fiz o que qualquer pessoa faria. Fiquei rolando o feed do celular, tentando me distrair, mesmo sem usar fones de ouvido. Foi quando ouvi passos no corredor. Achei que minha sogra estava indo ao banheiro, já que ela precisaria passar pela porta do quarto até o final do corredor, onde ficava o banheiro. No entanto, os passos pararam em frente à porta e começaram a andar em círculos. Tirei o som do celular, pensando que ela poderia estar incomodada com o barulho, mas os passos continuaram. Pareciam ser de pés descalços, daquele tipo de som que acontece quando o pé, cheio de poeira, fica liso e arrasta ligeiramente sobre o piso cerâmico. Esse som me deixou desconfortável. Senti uma enorme vontade de abrir a porta, mas só conseguia ficar vidrada, ouvindo barulho por longos e longos minutos. Parecia que algo estava sondando a porta, andando em círculos. O fato de a porta estar apenas entreaberta, permitindo que eu ouvisse, mas não visse, me deixava ainda mais apreensiva. Pouco depois da meia-noite, ouvi o portão sendo aberto. O apartamento, sendo no térreo, me permitia ouvir claramente quando alguém chegava. Meu namorado demorou mais que o habitual para entrar, o que me fez questionar se era realmente ele ou outro morador. Quando finalmente chegou ao quarto, perguntei sobre a demora e ele respondeu: "Cheguei e ouvi passos no corredor. Vim devagar pensando que uma de vocês queria me assustar, mas os passos continuaram atrás de mim, até a porta automática fechar, como se estivessem indo embora." Ele descreveu os passos exatamente como eu os tinha ouvido, antes mesmo de eu mencionar qualquer coisa. OBS 1. Vale mencionar que no apartamento exatamente acima do nosso, um idoso havia falecido sem que a família notasse. Foram os vizinhos que estranharam a falta de movimento. Durante esse período, frequentemente, ouvíamos sons de bolinhas de gude quicando no chão e de cadeiras sendo arrastadas, mas eu sempre associei esses ruídos ao eco do prédio. Acho interessante contar. OBS 2. Até hoje busco uma explicação racional para o que aconteceu, mas continuo sem resposta. Amo os podcasts e adorei a collab. Sucesso, obrigada pelo espaço acolhedor. Relato pode entrar. A pessoa não colocou o nome no e-mail.
Meu pai trabalha na construção civil. Um dia, enquanto ele fazia uma obra em casa com mais 3 colegas, algo estranho aconteceu. Ele conta que, durante o horário de descanso, por volta de meio-dia, escolheu um lugar reservado nos fundos da casa para poder descansar. Ele se deitou em um canto e começou a relaxar, quando de repente começou a ouvir passos e barulhos. Ele não se virou para olhar e apenas disse: "Cara, vai descansar, deixa eu dar um cochilo. Voltamos daqui a 20 minutos." Logo em seguida, os barulhos cessaram, mas ele ouviu uma pancada forte na porta, como se alguém tivesse batido com raiva antes de sair. Mesmo assim, ele continuou dormindo. No final do expediente, ele comentou com os colegas e perguntou qual dos dois tinha batido na porta. Ele explicou que não estava querendo ser chato, apenas descansar um pouco, algo normal. Os dois se entreolharam, olharam para o meu pai e disseram: "Mas a gente não foi para aquela área. Você estava lá sozinho. Ninguém veio aqui. Só tem nós 3 na casa e estávamos na parte da frente." Meu pai ficou pálido e disse que não era possível, pois tinha certeza de que a porta bateu e que ouviu claramente os passos. Além disso, não havia vento no local. Quando terminaram a obra e a casa foi devolvida, o novo dono fez o pagamento pelo trabalho do meu pai e de seus colegas. Por curiosidade, meu pai perguntou se alguém tinha morrido na casa. O novo dono respondeu: "Sim, morava um senhor antigamente. Ele era bem alto e forte e, dizem, muito mal educado. Brigava por qualquer coisa." Meu pai contou a história para o novo dono, que começou a rir e disse: "Acho que o senhor aborreceu o antigo dono da casa." E galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio ficou um pouco mais curto do que os outros, porque a gente está recebendo poucos relatos aqui no Receios do Além. Então peço que enviem seus relatos para o receisdoalém@gmail.com para que os próximos episódios sejam maiores e mais legais para vocês, tá bem? Não se esqueçam também de entrar no meu podcast, o Receios Obscuros. Tem bastante episódios assim, nesse estilo, para vocês ouvirem lá. Um beijo a todos e até o próximo episódio.